Você já se pegou prometendo que ia mudar, mas quando percebe, está cometendo o mesmo erro de novo? É como se estivesse preso em um loop infinito, sempre adiando, sabotando ou tomando as mesmas decisões ruins. Você se culpa, pensa que falta força de vontade, mas e se o problema for mais profundo? O estoicismo ensina que o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas dentro de você. Hoje, vamos explorar como a filosofia estoica pode te ajudar a quebrar esse ciclo e, mais importante, assumir o controle da sua vida. Se assistir até o final, vai entender por que sua mente te sabota e como você pode virar esse jogo. Preparado? Então, vamos começar. A autossabotagem é um dos fenômenos mais frustrantes da experiência humana. Você sabe exatamente o que deveria fazer, mas por algum motivo age contra si mesmo. E o pior, no fundo, você percebe o que está acontecendo, mas parece incapaz de mudar. Imagine alguém que decide começar uma rotina de exercícios. No primeiro dia, está empolgado, mas uma semana depois começa a encontrar desculpas. Estou cansado hoje. Amanhã eu compenso. Talvez eu precise de um plano melhor antes de começar de verdade. O mesmo acontece com quem quer economizar dinheiro, mas gasta impulsivamente, ou com quem entra sempre no mesmo tipo de relacionamento destrutivo. O ciclo se repete e a pessoa se sente cada vez mais presa em sua própria armadilha. Mas por que isso acontece? A verdade é que o cérebro humano é projetado para buscar conforto. Ele prefere o que já é conhecido, mesmo que seja ruim. Esse fenômeno é chamado de homeostase psicológica. Sua mente resiste a qualquer mudança porque vê o desconhecido como um risco. Se você passou anos procrastinando, duvidando de si mesmo ou fugindo dos desafios, seu cérebro simplesmente assume que esse é o seu estado natural. Quando tenta fazer algo diferente, sente uma estranha resistência, e essa resistência te puxa de volta para seus velhos hábitos. Os estoicos já falavam sobre isso. Epicteto dizia que somos escravos dos nossos impulsos, porque raramente questionamos o que sentimos. E aí está a chave. Se você não percebe o ciclo, ele se repete indefinidamente. Agora, pense nisso. Quantas vezes você já tentou mudar e falhou? Quantas vezes sentiu que estava preso em um padrão que não conseguia quebrar? Se você se identifica com isso, saiba que não é falta de capacidade. É um padrão mental que pode e deve ser mudado. Mas para isso, você precisa entender o que está acontecendo dentro de você. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Como o seu próprio cérebro se torna seu maior inimigo. E o que os estoicos diriam sobre isso? Se você sente que está lutando contra si mesmo, é porque, de certa forma, está. Os estoicos falavam sobre um inimigo interno, um tirano invisível que controla nossas ações sem que percebamos. Esse inimigo não é outra pessoa, não é o mundo ao seu redor, é a sua própria mente. Você já percebeu como, quando tenta mudar algo importante na sua vida, surge uma voz na sua cabeça cheia de dúvidas e desculpas? Essa voz diz que você não está pronto, que talvez seja melhor esperar, que você pode falhar. Isso acontece porque o seu cérebro tem um viés de confirmação. Ele busca provas de que a sua identidade atual está correta. Se você se vê como alguém que procrastina, sua mente reforça esse comportamento. Se acredita que não é disciplinado, seu cérebro te dá razões para continuar sendo assim. E assim, o ciclo se perpetua. Os estoicos ensinavam que a maior batalha que você enfrentará na vida não é contra o mundo externo, mas contra essa voz interna. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Isso significa que, enquanto você não assumir o controle sobre sua própria narrativa interna, continuará sendo guiado por impulsos automáticos.
pense em quantas vezes você tomou decisões baseadas em emoção e depois se arrependeu. Você já procrastinou porque não estava com vontade? Já evitou um desafio porque parecia desconfortável? Essas escolhas não foram conscientes. Foram respostas automáticas do seu cérebro tentando te manter na zona de conforto. E aqui está o maior erro que a maioria das pessoas comete. Elas esperam a motivação chegar para agir. Acham que um dia vão acordar e simplesmente sentir vontade de fazer o que precisa ser feito. Mas os estoicos sabiam a verdade. A motivação é uma ilusão. O que realmente muda a sua vida não é o que você sente, mas o que você faz, independentemente de como se sente. A ação vem antes da motivação, e não o contrário. E é exatamente isso que vamos ver agora. As estratégias estoicas para romper esse ciclo e assumir o controle da sua mente de uma vez por todas. Os estoicos acreditavam que a chave para dominar a própria mente estava em agir com intenção e disciplina, independentemente dos impulsos momentâneos. Em vez de esperar para sentir vontade, eles ensinavam a construir hábitos que quebrassem padrões destrutivos. Vamos explorar 4 estratégias estoicas que podem te ajudar a tomar o controle da sua vida. Primeiro, a consciência sobre o ciclo. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não puder comandar a si mesma. O primeiro passo para sair da autossabotagem é enxergar o ciclo antes que ele te domine. Toda vez que se pegar procrastinando ou evitando algo importante, pare e pergunte: por que estou fazendo isso? Seu cérebro pode tentar justificar, mas se observar com atenção, perceberá padrões. Sempre que sentir resistência a algo positivo, veja isso como um sinal de que é exatamente o que precisa fazer. Em seguida, temos o momento de pausa, a técnica estoica para evitar impulsos. Os estoicos treinavam uma habilidade fundamental: a capacidade de pausar antes de agir. Muitas vezes, a autossabotagem acontece porque tomamos decisões no calor do momento. Quando você sente vontade de desistir ou procrastinar, experimente parar por alguns segundos. Respire fundo e diga a si mesmo: essa decisão é realmente racional ou apenas um impulso? Esse pequeno espaço entre o estímulo e a reação pode fazer toda a diferença. Outro exercício poderoso é a visualização negativa, o poder de antecipar o futuro. Os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum, a antecipação do pior cenário possível. Isso não significa pensar de forma pessimista, mas sim prever as consequências de continuar repetindo seus erros. Pergunte-se: se eu continuar agindo assim pelos próximos 5 anos, onde estarei? Isso pode ser um choque de realidade poderoso. Visualizar o futuro que você não quer pode ser um gatilho para quebrar o padrão agora. E por fim, o mais importante: ação antes da motivação. Muitas pessoas esperam sentir vontade para agir, mas os estoicos sabiam que isso era um erro. Sêneca dizia: enquanto esperas para viver, a vida passa. Ou seja, se você continuar esperando o dia certo para mudar, esse dia nunca vai chegar. A mudança acontece quando você decide agir, mesmo sem motivação. Comece pequeno. Se precisa estudar, abra o livro por apenas 5 minutos. Se quer ir para a academia, apenas coloque o tênis e saia de casa. Pequenas ações destroem a resistência inicial e criam um novo padrão mental. Romper o ciclo da autossabotagem não acontece da noite para o dia, mas cada vez que você aplica essas estratégias, está treinando sua mente para responder de forma diferente. E acredite, com o tempo, você deixará de ser vítima dos seus impulsos e se tornará o verdadeiro comandante da sua vida. Agora, vamos amarrar tudo isso e te dar um último lembrete essencial para essa transformação. Autossabotagem é um inimigo silencioso. Ela faz com que você repita os mesmos erros, mesmo sabendo que deveria agir diferente.
Mas agora você entende o que está acontecendo. Você não é preguiçoso, incapaz ou sem força de vontade. Você apenas aprendeu, ao longo da vida, a reforçar padrões mentais que te mantêm estagnado. Só que esses padrões podem ser quebrados, e os estoicos já sabiam disso há séculos. A diferença entre aqueles que vivem no mesmo ciclo de erros e aqueles que realmente mudam está em um único fator: ação intencional. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai apenas ouvir essas palavras e continuar vivendo da mesma forma? Ou vai tomar uma decisão real de mudar? O estoicismo ensina que ninguém pode mudar por você. Se você quer sair do ciclo da autossabotagem, precisa começar agora. Escolha uma das estratégias que falamos hoje e coloque em prática imediatamente. Pode ser a pausa antes da ação, a visualização negativa ou o simples hábito de agir sem esperar motivação. Não importa qual, o que importa é fazer. A natureza da autossabotagem. Você já se pegou prometendo que ia mudar, mas quando percebe, está cometendo o mesmo erro de novo. É como se estivesse preso em um loop infinito, sempre adiando, sabotando ou tomando as mesmas decisões ruins. Você se culpa, pensa que falta força de vontade, mas e se o problema for mais profundo? O estoicismo ensina que o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas dentro de você. Hoje, vamos explorar como a filosofia estoica pode te ajudar a quebrar esse ciclo e, mais importante, assumir o controle da sua vida. Se assistir até o final, vai entender por que sua mente te sabota e como você pode virar esse jogo. Preparado? Então, vamos começar. A autossabotagem é um dos fenômenos mais frustrantes da experiência humana. Você sabe exatamente o que deveria fazer, mas por algum motivo age contra si mesmo. E o pior, no fundo, você percebe o que está acontecendo, mas parece incapaz de mudar. Imagine alguém que decide começar uma rotina de exercícios. No primeiro dia, está empolgado, mas uma semana depois, começa a encontrar desculpas. Estou cansado hoje, amanhã eu compenso, talvez eu precise de um plano melhor antes de começar de verdade. O mesmo acontece com quem quer economizar dinheiro, mas gasta impulsivamente, ou com quem entra sempre no mesmo tipo de relacionamento destrutivo. O ciclo se repete e a pessoa se sente cada vez mais presa em sua própria armadilha. Mas por que isso acontece? A verdade é que o cérebro humano é projetado para buscar conforto. Ele prefere o que já é conhecido, mesmo que seja ruim. Esse fenômeno é chamado de homeostase psicológica. Sua mente resiste a qualquer mudança porque vê o desconhecido como um risco. Se você passou anos procrastinando, duvidando de si mesmo ou fugindo dos desafios, seu cérebro simplesmente assume que esse é o seu estado natural. Quando tenta fazer algo diferente, sente uma estranha resistência. E essa resistência te puxa de volta para seus velhos hábitos. Os estoicos já falavam sobre isso. Epicteto dizia que somos escravos dos nossos impulsos porque raramente questionamos o que sentimos. E aí está a chave. Se você não percebe o ciclo, ele se repete indefinidamente. Agora pense nisso. Quantas vezes você já tentou mudar e falhou? Quantas vezes sentiu que estava preso em um padrão que não conseguia quebrar? Se você se identifica com isso, saiba que não é falta de capacidade. É um padrão mental que pode e deve ser mudado. Mas, para isso, você precisa entender o que está acontecendo dentro de você. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Como o seu próprio cérebro se torna seu maior inimigo e o que os estoicos diriam sobre isso. Se você sente que está lutando contra si mesmo, é porque, de certa forma, está. Os estoicos falavam sobre um inimigo interno, um tirano invisível que controla nossas ações sem que percebamos. Esse inimigo não é outra pessoa, não é o mundo ao seu redor, é a sua própria mente.
Você já percebeu como, quando tenta mudar algo importante na sua vida, surge uma voz na sua cabeça cheia de dúvidas e desculpas? Essa voz diz que você não está pronto, que talvez seja melhor esperar, que você pode falhar. Isso acontece porque o seu cérebro tem um viés de confirmação. Ele busca provas de que a sua identidade atual está correta. Se você se vê como alguém que procrastina, sua mente reforça esse comportamento. Se acredita que não é disciplinado, seu cérebro te dá razões para continuar sendo assim. E assim, o ciclo se perpetua. Os estoicos ensinavam que a maior batalha que você enfrentará na vida não é contra o mundo externo, mas contra essa voz interna. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Isso significa que enquanto você não assumir o controle sobre sua própria narrativa interna, continuará sendo guiado por impulsos automáticos. Pense em quantas vezes você tomou decisões baseadas em emoção e depois se arrependeu. Você já procrastinou porque não estava com vontade? Já evitou um desafio porque parecia desconfortável? Essas escolhas não foram conscientes, foram respostas automáticas do seu cérebro tentando te manter na zona de conforto. O impacto da autossabotagem no seu futuro. Agora que entendemos o que é a autossabotagem e como ela opera dentro de nós, precisamos dar um passo além e refletir sobre o impacto que isso tem no nosso futuro. Já parou para pensar no preço de continuar nesse ciclo de sabotagem? Quanto você está perdendo por não quebrar esse padrão agora? Imagine por um momento que você continua a procrastinar, a evitar mudanças, a se sabotar. Como sua vida vai ser daqui a 5 ou 10 anos? O que você estará dizendo para si mesmo quando olhar para trás? Os estoicos sabiam que o futuro não é uma questão de sorte, mas de escolhas. Eles nos ensinaram que cada decisão que tomamos hoje constrói o caminho para o amanhã. Se você continua deixando de lado o que é importante, o seu futuro vai refletir isso. Você pode até não perceber, mas ao procrastinar ou fugir dos desafios, você está construindo um futuro cheio de arrependimentos e de oportunidades perdidas. Já se imaginou no futuro, olhando para trás e pensando: eu poderia ter feito diferente, mas escolhi não fazer. Esse pensamento é o verdadeiro custo da autossabotagem. E o pior, ele pode se tornar um ciclo ainda mais difícil de romper com o tempo. É por isso que os estoicos praticavam a premeditatio malorum, uma forma de antecipar os piores cenários. Eles não faziam isso para se desesperar, mas para entender as consequências de suas escolhas. Eles nos lembravam de que, se não fizermos o que é certo agora, as consequências serão inevitáveis. E se há uma coisa que podemos controlar, é a nossa resposta a essas situações. Então, ao invés de se afundar em desculpas, visualize o que vai acontecer se você continuar nesse caminho de autossabotagem. Você pode mudar. O futuro não precisa ser uma repetição do passado. Lembre-se de que você não está preso. As suas escolhas de hoje moldam o seu amanhã, e a mudança começa agora. A filosofia estoica, como chave para a libertação. Agora que já entendemos o que é a autossabotagem e o impacto que ela tem sobre o nosso futuro, é hora de olhar para a filosofia estoica e ver como ela pode ser a chave para a nossa libertação. Os estoicos acreditavam que a razão pela qual nos sabotamos é porque não conseguimos controlar nossas emoções e impulsos. Eles ensinavam que a mente humana tem um poder incrível de transformação, desde que possamos aprender a dominar os nossos desejos, medos e expectativas. A primeira grande lição dos estoicos é que não podemos controlar os eventos externos, mas sempre podemos controlar a nossa reação a eles. E é isso que muda tudo. Em vez de esperar que o mundo mude ou que a motivação venha de fora, os estoicos nos ensinam a agir de acordo com nossos valores, independentemente das circunstâncias.
Se você está lutando contra a autossabotagem, uma das primeiras coisas que pode fazer é acessar sua razão interna e questionar suas reações automáticas. Em vez de se deixar levar pelo medo ou pela dúvida, pratique a atenção plena sobre seus impulsos. Observe o que acontece dentro de você quando sente vontade de procrastinar ou desistir. Respire fundo e pergunte a si mesmo: isso é o que eu realmente quero? Ou é apenas um impulso momentâneo? Essa prática, tão simples, pode ser a chave para quebrar o ciclo da autossabotagem. Os estoicos nos lembram que a liberdade está na nossa capacidade de agir com virtude e não com base em nossas emoções. Portanto, quando você sentir vontade de desistir, lembre-se de que sua força não está em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las com coragem e disciplina. Não é sobre ser perfeito, mas sobre se levantar toda vez que cair. A verdadeira liberdade vem da ação constante, identificando seus padrões de autossabotagem. Entender a autossabotagem é o primeiro passo, mas para realmente quebrar esse ciclo, você precisa ser capaz de identificar os padrões que estão no cerne do seu comportamento. A questão aqui é: como saber quando está se sabotando? A autossabotagem geralmente se apresenta de formas sutis. Muitas vezes, não percebemos que estamos caindo nas mesmas armadilhas. Pode ser uma procrastinação disfarçada de "preciso me planejar melhor", ou uma desculpa disfarçada de "não estou no momento certo". O segredo para romper com esse ciclo é se tornar consciente das suas ações. Uma técnica que os estoicos usavam para lidar com seus próprios impulsos e falhas era questionar seus próprios pensamentos. Sabe aquele momento em que você começa a se sentir tentado a procrastinar ou a fugir de um compromisso importante? Ao invés de ceder ao impulso, pergunte-se: essa é a ação mais sábia e virtuosa que eu posso tomar agora? Não se trata de ser duro consigo mesmo, mas de se tornar o observador da sua própria mente. Quando você se observa, começa a ver de maneira clara quando está agindo contra seus próprios interesses. Outro padrão clássico da autossabotagem é a necessidade de perfeição. Pode ser que você evite agir porque sente que a condição ideal para começar não chegou ainda. Os estoicos, no entanto, nunca esperavam pelas condições perfeitas. Eles sabiam que a verdadeira sabedoria vem da ação e que o tempo nunca será perfeito para começar algo. Portanto, se você está esperando pelo momento certo, talvez esteja se sabotando. A verdadeira força está em agir, apesar das imperfeições. Neste ponto, é importante entender que seus padrões não definem quem você é. Eles são apenas hábitos enraizados na sua mente. Você pode mudar esses hábitos. E os estoicos acreditavam que, ao assumir o controle da nossa mente, podemos escolher as ações mais inteligentes, mais alinhadas aos nossos valores e que vão, de fato, nos levar aonde queremos chegar. Então, qual é o seu padrão de autossabotagem? Você costuma procrastinar, se distrair com coisas pequenas ou até mesmo se convencer de que não é capaz? Identificar esse padrão é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Quando você o identifica, começa a ter o controle da situação. E o melhor de tudo, quando você entende que pode mudar esses padrões, a sensação de liberdade e poder pessoal começa a crescer. A prática estoica da autodisciplina. Agora que entendemos os padrões de autossabotagem, o próximo passo é a ação. Como quebrar esses padrões? A resposta dos estoicos está na prática da autodisciplina. Ao longo da história, os filósofos estoicos sempre destacaram a importância de cultivar a autodisciplina como uma das virtudes mais poderosas que podemos desenvolver. Mas o que exatamente é autodisciplina? Para os estoicos, é a capacidade de agir com razão, não sendo guiado por impulsos, mas sim pelas escolhas mais inteligentes e virtuosas.
Parece simples, mas a autodisciplina exige uma mudança no modo como lidamos com nossas emoções e desejos. Em vez de seguir nossos impulsos momentâneos, devemos sempre lembrar da razão maior, do nosso objetivo de longo prazo. Isso significa agir apesar da resistência interna, seja ela medo, preguiça ou procrastinação. A autodisciplina não é sobre ser imune à tentação, mas sobre não deixar que as emoções momentâneas conduzam suas ações. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, dizia que a liberdade está na autodisciplina. Quando você se torna disciplinado, não está mais sendo governado pelas circunstâncias externas ou pelas suas emoções. Você começa a agir com base no que é certo e não no que é fácil. E essa é a chave para combater a autossabotagem. Em vez de esperar pela motivação ou pela condição ideal, a autodisciplina te ensina a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É importante lembrar que a autodisciplina não é uma habilidade que nasce da noite para o dia. Ela precisa ser praticada todos os dias, assim como qualquer músculo que você deseja fortalecer. Quando você age de acordo com a razão, mesmo em momentos difíceis, você está fortalecendo a sua autodisciplina. E a recompensa? Cada pequena vitória sobre si mesmo te aproxima mais da vida que você deseja viver. Mas a autodisciplina não é apenas sobre negar os prazeres temporários. Ela também envolve escolher os caminhos que mais alinhados com os seus objetivos e valores. Isso significa fazer escolhas que, embora difíceis no curto prazo, trarão grandes benefícios no futuro. E quando você começa a ver os resultados dessa disciplina, o ciclo de autossabotagem começa a desaparecer. A sensação de controle e poder pessoal cresce a cada passo. O papel da aceitação na superação da autossabotagem. Agora, um dos conceitos mais poderosos do estoicismo que pode ajudá-lo a quebrar o ciclo de autossabotagem é a aceitação. A aceitação não significa resignação ou passividade. Muito pelo contrário, é o reconhecimento de que não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos escolher como reagir a essas situações. A autossabotagem, muitas vezes, vem do fato de que tentamos controlar aspectos da vida que estão fora do nosso alcance. Quando aceitamos que há coisas que não podemos mudar, ganhamos o poder de focar no que realmente importa, nossas escolhas. Os estoicos falavam sobre o conceito de distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está. A verdadeira sabedoria vem de concentrar energia apenas nas coisas que podemos controlar e, por outro lado, aceitar com serenidade aquilo que não podemos controlar. Isso pode ser aplicado diretamente ao ciclo da autossabotagem. Se você tem medo de falhar ou sente que está preso em padrões antigos, o primeiro passo é aceitar que essas falhas são parte do processo de crescimento. O segredo não é evitar os erros, mas aprender com eles e continuar avançando. Aceitar a si mesmo, com todas as imperfeições, é o primeiro passo para superá-las. Quando você se aceita, se torna mais fácil transformar os fracassos em aprendizados. Como dizia Epicteto, não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas queira que eles aconteçam como eles acontecem, e você será feliz. Em outras palavras, ao invés de lutar contra as circunstâncias ou se frustrar com os erros, aceite-os como parte do processo. Ao fazer isso, você deixa de ser um prisioneiro do seu passado e começa a agir de forma mais consciente e livre. Por isso, a aceitação é um dos maiores aliados na luta contra a autossabotagem. Em vez de se flagelar por cada falha, use cada erro como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante em seus esforços e aceitar cada passo do caminho. E aí, ficou claro para você o impacto da autossabotagem na sua vida? O ciclo que muitas vezes nos impede de alcançar o que realmente desejamos, por mais que saibamos o que fazer?
Eu sei que pode parecer difícil no começo, mas a boa notícia é que você não está sozinho nessa. Como vimos, a filosofia estoica oferece ferramentas poderosas para quebrar esse ciclo e começar a viver de forma mais alinhada com quem você realmente quer ser. Lembre-se, a verdadeira força está na nossa capacidade de agir com disciplina, aceitação e coragem, mesmo quando a resistência interna tenta nos puxar para trás. Mas a jornada não termina por aqui. O que você aprendeu hoje pode ser apenas o começo. Eu sei que aplicar o estoicismo no dia a dia pode ser desafiador, e é por isso que eu quero te ajudar de forma ainda mais prática. Eu preparei algo muito especial para você, um guia completo chamado 30 Dias para uma Vida Mais Forte e Serena. Nesse guia, eu vou te ajudar a aplicar os ensinamentos do estoicismo de maneira simples e transformadora. Se você está pronto para dar o próximo passo e realmente colocar em prática o que aprendeu aqui, o guia está disponível e você pode encontrar o link fixado nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Esse pequeno gesto ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo mais vídeos que realmente agreguem valor para a sua vida. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui estamos sempre compartilhando dicas valiosas sobre como você pode viver uma vida mais focada, mais serena e, claro, mais alinhada com os princípios do estoicismo. E se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas próprias experiências sobre autossabotagem ou os ensinamentos estoicos, não hesite em deixar seu comentário abaixo. Eu amo saber o que você pensa e interagir com você. Se você ficou até aqui, parabéns pela sua dedicação em buscar melhorar a sua vida. Lembre-se, a mudança começa com pequenos passos e você já deu um grande passo ao começar a aplicar o estoicismo no seu dia a dia. Continue firme e vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e evolução. Até o próximo vídeo e lembre-se, a verdadeira liberdade está em nossas escolhas.